tema que é tão sensível, mas eu quero falar uma coisa para vocês dois aí, ó. Bem, não é segredo para Santa Catarina que eu fiquei muito surpresa porque não havia expectativa de apreciação dessa matéria. Ela vem num acordo de líderes no último dia e, honestamente, assim, eu falei isso para muita gente, eu jamais imaginei, me passou pela cabeça que essa matéria tivesse êxito, né, que pudesse receber tantos votos. Eu entendo as razões do ponto de vista do deputado promotor da ação, mas eu honestamente eu não achei que ela recebesse tantos votos e por um minuto assim, quando eu me dei conta, eu olhei para o plenário, me veio isso à mente, acho que quase que como uma inspiração de um anjo, né? Quando eu olhei à minha volta e disse para os meus colegas, poxa, pessoal, a gente acha que todo mundo é igual, né? Todo mundo fala, puxa, mas, Paula, nós somos contra as cotas porque todo mundo é igual e todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira e tudo mais. E é isso, a gente tem 40 cadeiras de deputados. Eu olhei por um instante e digo, pessoal, olha aí, ó. Quem é que tem de preto aí sentado numa cadeira dessas? Nem preto, nem preta, nem bronzeadinho, nem coisa nenhuma. Isso é um plenário de gente branca. Onde é que está a inclusão aqui? E a partir dessa fala, por que eu convidei vocês aqui, gente? Dali para diante eu comecei a conversar com muitos amigos meus mesmo. Gente querida, gente que eu quero bem, mas que tem, e é muito isso, Ribeiro, tem uma parcela muito significativa da população que está como se fosse os olhos vendados, que esqueceu mesmo a história do Brasil, que não se lembra que até ontem os negros foram escravizados, que eles não se lembram como foi o processo colonizatório do país, que não tem esse elemento histórico e que, lamentavelmente... eu acho que nunca conversaram com um garoto ou com uma garota de 18 anos, 16, 17 anos, preta, para saber como é a vida dela hoje ainda, né? Que ela consegue ser tão perversa como era na tua juventude, Ribeiro. Não vou perguntar a tua idade, porque, né? Tu já é um jovem senhor de barba branca. Mas se tu para pensar, o teu filho, o teu neto, assim, a juventude de hoje, os garotos e garotas de hoje continuam vivendo sob a mesma pressão. Sim. A mãe uma mãe preta, quando o filho sai de casa, ela se obriga a conferir a roupa do filho. Ele não pode sair vestido de qualquer jeito. A menina também, mas o menino é ainda pior, entende? Então, essa dor no peito que a mãe preta e o pai preto se mora numa comunidade sente quando o filho sai de casa à noite, por exemplo, a preocupação que se tem que ter o cuidado, porque é um processo de marginalização permanente. Assim, eu tenho um menino que trabalha comigo, o Fabinho. O Fábio... Conheço. O Fabinho não faz tempo, não faz muito, gente. 3 meses, tem 3 meses isso aí. Ele foi passear num shopping. Enfim. E ele estava um diazinho mais fresco, e ele estava com moletom e colocou o capuz. Normal, qualquer garoto e garota usa moletom com capuz. Passou o segurança do shopping e mandou ele retirar o capuz. O Fábio é um menino que já tem letramento, ele já consegue minimamente se defender, né? Ele disse, por que eu tenho que tirar o capuz? Porque você tem que tirar. Mas por que eu tenho? Onde é que está escrito que eu tenho? E aí os amigos, na tentativa de não piorar a situação, né? Sempre tem a turma do deixa de dizer, pô, Fábio, tira, tudo bem. Tá, ele acabou resilientemente tirando o capuz para evitar a confusão. E caminhou um pouco mais, foi até o banheiro. Dali para diante, ele passou a ser seguido e vigiado pelos seguranças do shopping. Nossa. E ele acabou indo embora. E eu poderia contar mais um monte de histórias, não só do Fábio, mas de outros amigos jovens das minhas filhas. E eu estou falando isso aqui para vocês, gente, para vocês que estão em casa. E essa pegada de conversa, eu quero ouvir primeiro o Ribeiro e depois o Diógenes. Quando eu toco nesse tema, eu tive a grata felicidade de mudar o ponto de vista de muitos amigos meus que eram absolutamente contra as cotas. Apenas contando histórias de jovens pretos no tempo de hoje. E muitas pessoas disseram... Por quê? Porque as pessoas estão presas no ideário. Assim, como
Santa Catarina vive um momento que ela é mais conservadora, como isso foi um projeto apresentado por um deputado de direita, a direita acha que todo mundo tem que concordar e não para pensar a respeito disso, certo? A pergunta objetivamente é essa, Ribeiro: o que se pode fazer para tirar essa cegueira das pessoas, para fazer elas entenderem que não é verdade que nós somos todos iguais, que esse preconceito lamentavelmente vive e ele ainda é tão duro e ele penaliza justamente os mais jovens, porque um homem na tua idade já aprendeu a se defender, mas até chegar onde tu tá... Apanha muito. Entende? O meu coração de mãe aperta, eu realmente tenho vontade de chorar quando eu me lembro disso, porque eu fico com muita dor no meu coração pelos meninos e meninas mais jovens que vão passar por coisas que não era necessário. O que tu acha, na tua opinião, que a gente deveria fazer enquanto sociedade para avançar nesse tema? Educação. Educação. Educação e letramento racial. Educação e letramento social na escola. Letramento racial. A Lei 10.639 de 2003, que não é aplicada pelo governo do Estado, que determina o ensino da história e da cultura do negro no Brasil e na África, que depois ela vem transversalizada pela 11.000 e alguma coisa, que adequa a esse processo a necessidade de se tratar da história dos povos indígenas, que não é índio, né? Povos indígenas, ela está relegada em algum lugar de alguma escrivaninha dentro da Secretaria de Educação. E ela está também, de uma forma direta, guardada em todas as escrivaninhas de todas as secretarias do Estado, porque nós vamos falar nós falamos de transversalizar o tema, e isso infelizmente não acontece. E não acontece, a meu juízo, por uma deliberação. Por uma deliberação. Nós vamos falar em decolonialidade. Nós falamos no Estado colonial. Nós vamos romper com essa estrutura de colonialismo que nos traz até esse momento. Sem romper com isso, a gente vai ter muita dificuldade. A gente fala da lei de terras de 1850, a gente fala da lei de cotas, a lei do boi de 1960, a década de 60, que autoriza que filhos de fazendeiros vá estudar a botânica não, zoologia, para que eles voltem, agronomia, para que eles voltem aos seus lugares e ali eles possam auxiliar e dar condições para que as coisas aconteçam. Jamais, o 13 de maio é hoje 14 de maio. Você liberta, que não é uma liberdade que veio de graça. Primeiro que o Brasil tinha compromissos e o Brasil precisava sair do processo da manufatura. E a proposta e a necessidade de sair desse processo de manufatura foi a determinação inglesa e de outros países dizer o seguinte: olha, precisamos acabar com o racismo. Inclusive eles estavam querendo vias de fato, já declarar guerra contra o Brasil para... Exatamente, sob pena de não ter acesso ao TEAR e ao processo de empréstimos exatamente. E por aí vai. Então, eu acho que a gente podia voltar lá atrás e falar assim: olha, esse pessoal que teve cotas, a gente revoga lá de trás. Vamos revogar lá de trás? Sem problema nenhum. Então, assim, quem tinha terra lá, deixa de ter. Desculpa. Quem tinha terra lá, deixa de ter. Quem tinha acesso às melhores escolas, deixa de ter. Não vai acontecer. Quando a gente fala em reparação, é a necessidade do olhar histórico da sociedade brasileira para as coisas que não aconteceram, para uma população que, no dia seguinte ao 13 de maio, por andar na rua, foi colocado como vadio. E o Código Penal de 1940, salvo engano, acho que foi 40, isso. O Código Penal de 1940 vai dizer que a vadiagem é crime. E quando ele diz que a vadiagem é crime, ele está determinando que o povo preto liberto, aspas, não possa se reunir, não possa estar na rua discutindo. A gente precisa falar sobre os acordos dos quais o Brasil é signatário. Não é de graça, o Brasil é signatário de acordos internacionais. A legislação que o governo do Estado e que essa Assembleia Legislativa, na grande maioria dos seus deputados e deputadas, e aí eu preciso destacar que não aderiram a esse processo: Paula, Luciane Carminati,
Fabiano da Marquito, Luz. Fabiano da Luz, Padre Pedro, Sareta, e só. sabe? É vergonhoso em que os caras usem esses espaços Vicente, eu acho que não. de O forma... Vicente também. Vicente. Vicente Caro Vicente Preso, né? Caro Preso. É vergonhoso que eles usem esses espaços sem entender a importância do que é esses espaços para uma sociedade. Isso é desrespeito à pluralidade da nossa sociedade. Você impede que pessoas tenham acesso. Tivemos Antonieta de Barros, mais de 189, não lembro exatamente quantos anos, de Antonieta de Barros. Primeira mulher negra, parlamentar, constituinte. Antonieta de Barros foi constituinte dessa Constituição do Estado que está escrita hoje. E não se reconhece na história. Então nós precisamos avançar. Tu sabes que eu tive a honra de sucedê-la depois de 86 anos na primeira secretaria, né? Né? Da Bacana. casa. Muito legal. Mas nós precisamos avançar.